tempo aqui está bem cronometrado, né? Mas estamos dentro do tempo do Espírito Santo. E o mais importante é isso, né? O Marcos está aqui hoje, o Marcos que pregou ontem. Pensei muito na palavra do Marcos ontem e também pensei no convite, foram dois convites. Um do Val, que nos convidou a sermos autênticos, a compartilhar de nossas fraquezas, a não nos encobrirmos com nossas fraquezas. E também houve um convite aqui do Senhor, através do Marcos, um convite de comunhão com Ele. Então eu quero atender o convite do Val e me render à palavra do Senhor que o Marcos trouxe. E eu saí muito envergonhado daqui ontem. Muito envergonhado. E o problema de Deus não é a nossa fraqueza, né? Porque é sobre ela que repousa o poder de Deus, né? E eu fiquei perguntando, Deus, como vamos resolver essa situação que Marcos criou aqui ontem, né? Ele criou um grande problema para nós. E nós temos que resolver esse problema, né? Não é só um convite, mas nós temos que lembrar que é possível que eu e você esteja com algum problema. E na hora me veio duas coisas, Marcos. Uma era que sem arrependimento não pode haver mudança disso. Sem arrependimento não pode haver esse retorno. Porque já estamos nele, andamos com ele, mas não há retorno sem o arrependimento. Mas arrependimento só não vai resolver. Porque o convite é muito atraente, é muito desafiador. Não é? Mas Paulo nos diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus, né? Em Cristo Jesus. Então, nós nos arrependemos, Senhor, nós nos esquecemos e nós vamos avançar. Eu acho que Deus quer fazer isso com a gente. Deus quer que a gente se arrependa, mas que a gente não pare, não se proste e que avance. Então, Marcos, muito obrigado, eu estou aqui me expondo. Muito obrigado pela palavra que você nos trouxe ontem. Ela me ajudou a refletir algumas coisas que eu vou trazer aqui, tá? Oi. Aqui, tá bom? Tome... em cima acho que eu não vou ficar muito à vontade. Tá bom aqui? Amados, esse encontro é um encontro de líderes, né? De um modo geral, todos somos líderes, né? Há níveis de liderança aqui também, e nós precisamos ter sensibilidade para esses níveis de liderança que Deus estabelece na casa dele. Mas ontem, quando o Marcos falava, Deus primeiramente não nos vê aqui como líderes ou como servos. Ele falou que, como filhos, todos que são nascidos de Deus são filhos de Deus. A liderança, ou a verdadeira liderança, consiste basicamente em duas coisas: serviço e humildade. Não andam separados o serviço e a humildade. E nós temos que ter isso muito vivo na nossa mente. Amém? Serviço e humildade. Mesmo que Deus tenha levado você a um nível de serviço maior, você precisa levar essa humildade com você. Em Miqueias 6, Deus diz: o que é que o Senhor requer de ti? Que ames a misericórdia,
que pratiques a justiça, mas que ande humildemente na minha presença. E nós temos um modelo, que é Jesus. Amém, queridos? Andar em humildade e também cuidar para não nos assenhorarmos dos nossos irmãos, né? Não podemos nos assenhorar dos nossos irmãos. Como eu já disse ontem, nós ouvimos que somos filhos, mas hoje eu acrescentaria, Marcos, que todos nós somos irmãos, né? Que além de irmãos, eu queria abrir Mateus 23:8, e olha o que diz lá. Não só somos filhos, mas aqui é uma outra identidade que Deus nos chama, que Jesus nos chama de irmãos. Tenham paciência comigo, eu pego no tombo. Mas é bom assim, né? É bom a fraqueza. A segurança não é o melhor lugar para a gente, né? Nós temos que estar inseguros. E ontem à noite, depois que eu ouvi a palavra do Marcos, além de filhos, somos irmãos. E Mateus 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então nós somos filhos de Deus e somos irmãos, todos somos irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Aí. E o 11. Mas o maior dentre vós será o vosso... Bom, então se ele está dizendo que o maior entre vós será o vosso servo, então há maiores. Não é uma coisa estranha? Eu falei de níveis. Deus reconhece os níveis, amados. O maior entre vós será vosso servo. E o 12 é o que eu falei antes. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a autoridade, ela precisa estar acompanhada de humildade. Amém, queridos? 2 Coríntios 4:5, Paulo revela para nós o que ele entendeu sobre isso. O que é que diz lá? Você quer abrir? Pode abrir. Não importa se eu venha cumprir tudo o que me propus, o importante é que o Senhor fale no nosso coração. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu não falo porque não saibais, aqui agora, embora eu estou pegando emprestado as palavras de Paulo, mas porque sabeis. Dá para entender isso? Foi por isso que Pedro falou que algumas das coisas que Paulo falava era difícil de compreender. Eu não falo porque não saibais, antes porque sabeis, e a verdade de Deus está em vós. E o contexto que Paulo escreve era porque os irmãos estavam sendo enganados por pessoas que se introduziram na igreja ensinando coisas erradas. E Paulo disse assim, eu não vou poder vir aqui sempre. E ele completa, a unção que dele recebestes, essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. E aí complicou. Então não precisa de líder, não precisa de mestre, não precisa de discipulador, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, não precisa de nada disso. É isso que Paulo está falando? É, irmãos? Não.
mas ele está nos apontando para a unção que nós recebemos. E essa unção está em você, está em mim. Essa é a garantia de que não seremos enganados. Se eu não entender que essa unção está dentro de mim, eu não vou conseguir julgar aquilo que chega para mim. Amém? E nós temos uma grande responsabilidade com esse rebanho, que é ensinar os irmãos a crer nessa unção que ele recebeu, e nós ensinarmos ele a exercitar, é uma palavra que eu gostei ontem aqui, treinar os irmãos para depender de Deus e para viver dessa unção. E tudo que você falar para ele, ele vai conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Nós falharemos se não formos espirituais. Falharemos se não olharmos que os nossos irmãos são espirituais. Falharemos se não falarmos da parte de Deus para os nossos irmãos. Amém? Porque, do contrário, nós teremos, vou usar uma expressão, um bando de gente nos seguindo. E, no final, vão nos abandonar. Nós precisamos ter certeza que, quando não estivermos perto deles, eles serão fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Porque eles vivem debaixo dessa unção que todos nós recebemos. E Paulo entendeu isso. Ele disse, não nos pregamos a nós mesmos. Está aí. Mas a Cristo Jesus como? Então você não prega de você mesmo. Você pega Cristo Jesus como? E a nós mesmos como os vossos... Não está falando o Senhor. Nós pregamos, não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo e nós estamos na condição de servo de vocês. Amém, queridos? Os irmãos precisam nos ver como esses servos do Senhor. Paulo sabia o lugar de Cristo e sabia qual era o seu lugar. Mas o que isso tem a ver com a diaconia? Nós vamos ver isso. E nós não podemos usurpar do senhorio de Cristo na vida dos nossos irmãos. Amém, queridos? Não podemos usurpar o senhorio e a autoridade de Cristo na vida dos nossos irmãos. Agora vamos ver o que era a atitude de Jesus. Nós estamos diante de uma crise de servos. Vocês concordam? Ninguém quer ser servo. Ninguém quer admitir que é servo. E pior, nós não estamos servindo como o Senhor serviu. E os irmãos estão vendo isso. E os irmãos não estão servindo. Essa é uma crise. É um problema que temos que resolver. Cada vez mais cresce o serviço. E cada vez menos servos disponíveis para servir. E isso tem trazido uma sobrecarga para a igreja. Tem trazido uma sobrecarga para os ministérios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores, mestres. Tem trazido uma sobrecarga sobre os líderes, tem trazido uma sobrecarga sobre os discipuladores e tem trazido uma sobrecarga sobre os diáconos. E nós precisamos identificar esse problema na igreja. Há uma crise, há um problema instalado, e nós precisamos saber como resolver isso. Precisamos resgatar na igreja a identidade de servo. Aleluia. E isso vale para todos nós. Amém. Isaías é interessante que Isaías, quando ele nem conhecia Jesus, Isaías, mas quando ele profetizou a respeito de Isaías, ele se referiu a Isaías, a Jesus, que ele não falou Jesus, como o servo. Ele diz, Isaías 52, 53, Deus fala para Isaías, o meu justo, o meu servo. Isaías 52, depois você lê, e 53.
Jesus era visto por Deus como o servo dele. Amém? Mas como restaurar isso? Eu achava que essa restauração, irmãos, era o seguinte: eu tinha que comunicar a visão do que era o serviço na casa de Deus, eu tinha que chamar esses irmãos para servirem, então tinha chamado, eu tinha que produzir uma vocação neles, eu tinha que desafiá-los a ter uma vocação, eles tinham que ter capacitação e eles tinham que ter qualificação. Então era visão, chamado, vocação, qualificação e capacitação. Parece um completo, né? O que é visão? Entendimento. Nós precisamos ver, precisamos ter entendimento. Mas visão só, amados, não vai resolver o nosso problema. Mas tem um chamado. Alguém chama, eu aceito. E o que é chamado? É identificação. Alguém me chama, me faz uma proposta e eu me identifico com ela. E o que é vocação? Vocação é mais do que um chamado. Vocação é prisão. Eu fui chamado, eu me identifiquei e agora eu estou aprisionado a isso. Mas ainda restam mais duas coisas. Você não pode estar nessa função ou habilitar outros para isso se ele não tiver qualificação. É a família e é o caráter. Mas tem um pouco mais. Se você não der essa quinta parte, vai acontecer um grande problema também, que é a capacitação. E a capacitação, ela só pode vir por meio do Espírito Santo, que é os dons, as manifestações. O que mais? Alguém vai falar sobre os dons esses dias aqui? Todo o recurso de Deus que está no Espírito Santo é a nossa capacitação. Não é na minha força, não é no meu recurso. Então você tem visão, vamos lá? Você tem visão, que é entendimento. Você tem chamado, que é? Vocês estão bem, hein? Você tem vocação, que é? Prisão. Você tem qualifica, que é família e o teu caráter. E você tem capacitação, que é o quê? Os dons, as manifestações do Espírito, tudo que estiver no Espírito Santo. Você não precisa entrar numa faculdade para ser um bom servo. Todos nós podemos servir se andarmos e dependermos do Espírito Santo e manifestar as capacidades que há no Espírito Santo. Por que eu estou perfazendo esse caminho? Porque qualquer que seja a nossa iniciativa em resgatar isso, precisa passar também por isso. Porque foi dito aqui hoje, Deus está colocando em ordem a casa dele. Deus é um Deus de ordem. Deus é disciplinado. Ah, Deus é. Só que Deus me repreendeu esses dias. Eu fui para um retiro, eu ministro sobre um retiro de diáconos, um retiro nacional de diácono, como tem aqui, né? E eu falei, Senhor, eu estou indo para esse retiro, eu já tenho falado sobre essas coisas e todas as variáveis que estão em torno disso, e é muito bom, e, sabe, maravilhoso. Mas, Senhor, alguma coisa está me dizendo que está faltando algo. Eu estou com angústia no meu coração, eu tenho que falar dessas coisas. Tem alguma coisa a mais que o Senhor quer? E o Senhor, sim, tem algo, sim. Você precisa falar do meu filho, do coração do meu filho. Você percebe que visão, Jesus quase que não aparece. Chamado, vocação. Mas e o coração de Jesus? E o coração de Jesus como servo, isso necessita de revelação. Se não tivermos revelação do coração de Jesus como servo, não iremos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Nós precisamos nos render. Nós precisamos de visão, de chamado, de vocação, de qualificação, de capacitação, mas Jesus precisa estar em tudo isso, e está governando tudo isso, e reinando sobre tudo isso, na nossa mente e no nosso coração. Amém, queridos?
Por isso que eu me animei a escrever sobre isso. Filipenses 2, de 5 a 8. Normalmente nós lemos esse texto, né? Vamos lá, Cristo Jesus, subsistindo, não considerou ser igual, coisa que devia, antes, a si mesmo. Agora, leia do versículo 1 em diante, foi outra repreensão do Senhor para mim. Porque nós não somos uma igreja versiculista. Nós aprendemos a fazer catequese de texto, vocês não, só nós lá, né? Vocês não. Versiculistas, lemos o texto e gravamos, ensinamos nossos filhos, mas os nossos filhos não sabem, nós não, muitas vezes não sabemos, porque este texto foi escrito. Qual era o objetivo de Deus em revelar isso ao apóstolo? Então você precisa ler o versículo 1 do capítulo 12. Porque na época em que foi escrito não havia capítulos. Não havia capítulos. Então você tem que ler todo o livro. Então você não só lê versículo, você tem que ler o capítulo, ou a carta, ou a Bíblia. Então nós não somos um povo exercitado na palavra. E olhe que nós estamos numa condição de liderança. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E agora começa o versiculista. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? O Espírito Santo comunica, só nessa partícula da palavra, algumas coisas que nós temos que identificar aqui. Primeiro, a atitude do coração de Jesus. Depois, seu esvaziamento. De quê? Da forma de Deus. Nós temos que nos esvaziar da forma de líder. A forma de servo que ele assumiu. Nós não podemos esquecer isso. Ele assumiu a forma de servo. Sua humilhação, tudo isso está aí. E sua obediência, como servo, até o fim. Então você tem que ler do versículo 1 até o 11, para entender isso. Para entender o versículo do 5 ao 8. Amados, Jesus no céu não servia. Vou melhorar a frase. Jesus no céu não era servo. Ele não servia no céu. Ele era Senhor. Amém? Amém. Esvaziou, deixou sua glória, que tinha como Jesus, como verbo. Assumiu a forma de homem, de servo, para servir. E nós podemos esquecer disso. E ele inicia seu esvaziamento e humilhação no céu. Diante de quem? Vamos lá? Diante de Deus, diante do Espírito Santo, que mais? Dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes,
Jesus não se humilhou em um quartinho com Deus e o Espírito Santo. Ele se esvaziou e se humilhou diante de todo o céu. Ele perdeu a sua glória, ele abriu mão da sua glória. Lembra do cântico? Abre mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e como um filho obedeceu, até a morte, morte de cruz. Só dá vontade de ficar cantando, né? Bom, mas não parou por aí. Na terra ele segue se esvaziando. Nascido de uma das suas criaturas, não precisamos abrir, nós sabemos que foi Maria. Se sujeita aos seus pais, se sujeita a João Batista, eu não vou explicar a história do batismo de Jesus, se sujeita a todo o serviço, a Deus em todos os serviços que fez, ele segue sujeitando a Deus, fazendo todo o serviço que Deus encarregou a ele, se sujeita a Pilatos. Sim ou não? Ah. Ele se sujeita a Pilatos. Então, na terra, ele segue se esvaziando. Se esvazia no céu, se esvazia na terra, segue se esvaziando toda a sua vida. Não há um único dia na nossa vida que não devamos nos esvaziar, nos humilhar, obedecer e servir. Um único dia. Somos servos. Amém? E nosso modelo é Jesus. Não há serviço ou assumir forma de servo sem humilhação, sem esvaziamento. Ele nos deixou o modelo para isso. Amém, queridos? Humilhar-se traduz-se em diminuir-se, de fato diminuir-se, tornar-se uma das suas próprias criaturas, tornar-se semelhante aos homens. Como Jesus se via? Como Jesus se via? Obviamente, depois que ele aceitou se humilhar, se esvaziar. Quem arrisca? Servo. Jesus se via como um servo. Mateus 20, 28. Olha o que está dizendo aqui. São dois textos que revelam como Jesus se via. Mateus 20, 28 e Lucas 20, 12. Mateus 20, 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Aí você vai dizer, peraí, César, mas o restante do texto diz assim: e dar a sua vida em resgate de muitos. Está certo? A gente vai explicar isso. Porque alguém pode dizer, peraí, esse serviço foi aquele serviço excelente e exclusivo. Amados, tem um serviço de Jesus que só ele pôde fazer. Isso está em Hebreus capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, metade do 10. Um serviço excelente e exclusivo. Entregar a sua vida como resgate das nossas vidas. Esse serviço está aqui, não pode ser imitado por nenhum de nós. Mas Jesus serviu no ministério, serviu nas mesas. Jesus fez a diaconia plena. E nos confiou, a nós aqui, a diaconia plena. E diaconia não tem nada a ver com diácono só não, tá? É a diaconia no ministério e a diaconia nas mesas, né? O outro texto, Lucas 22, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Não anotei aqui o versículo, mas vocês leem muito Bíblia, então vocês vão achar. Como somos no meio dos irmãos? Como estamos nos comportando no meio dos irmãos? Como quem serve? Porque Jesus disse, eu no meio de vós sou como quem serve. Uma das características centrais do ministério de Jesus, servo. Centrais.
A gente costuma ver aquelas coisas maravilhosas que Jesus fez, né? Isaías 52, versículo 13, fala de Jesus como servo. Isaías 53, 11, fala de Jesus como servo. Atos 3, 13, vamos ler aqui só Atos 3, 13, para a gente verificar uma coisa aqui. 3, 13. 3, 13. Senhor, nos dê graça, Senhor. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Senhor Jesus, o seu profeta, o seu apóstolo, o seu mestre Jesus, o seu servo. Agora está tão pertinho aqui, vamos ver o 26. Tendo Deus ressuscitado o seu, enviou primeiramente a vós outro para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Está tão pertinho também, Atos 4, 27, é só, a folha está do lado aí, do ladinho. 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo. Rapaz, característica central do ministério de Jesus, servo. E quem está dizendo isso aqui, sabe quem é agora? Não é mais um dos profetas, não é mais Isaías, é os discípulos de Jesus. Ele já tinha subido, mas essa marca ficou na mente deles, o teu santo servo. Nós somos santos servos, amém? Amém. Servos santos e santos servos. Jesus foi fiel em toda a casa de Deus, isso está em Hebreus 3, e lá diz que ele foi fiel como filho e como servo. Ó Marcos, né? Ele foi fiel lá, disse ele como filho e como servo. Aí compara Moisés, mas como filho em toda a sua casa, mas também como servo ele foi fiel. E Deus está nos chamando para ser fiel como servos. Amém, queridos? Hebreus 3:5, exatamente. De 1 a 6 eu coloco porque eu não sou mais versículista, então eu estou lendo do 1 ao 6. Jesus se identifica com a raça humana, com a limitação dessa raça. Eu acho que a gente tem feito isso também, né? Com a fraqueza dessa raça, assim como eu estou aqui agora. Vocês devem estar assim comigo. Com as dores e o sofrimento dessa raça, ele se identifica com os aflitos e com os necessitados. Só assim você vai poder servir na base certa. Se identificar com os seus irmãos fracos, como você é fraco, com o coração de Jesus. Eu recentemente vi uma coisa que estava escondida para mim, eu não vou ter um tempo aqui, mas eu vou ler só o versículo. É uma leitura que está em Lucas 9. Eu já escrevi aqui para ler para vocês, mas anotem aí, é só Lucas 9. Quando você for ler, você vai ler do 1 ao 16. Mas agora aqui, eu vou ler do 11 ao 16, tá? Talvez até antes. Só para que você entenda, olha a discrepância que havia naqueles apóstolos. Olha o que estava na cabeça, olha o que alegrava os apóstolos e olha o que alegrava Jesus. Você pode colocar assim, qual era a atitude de Jesus e qual foi a atitude dos apóstolos? Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, pode riscar depois na sua Bíblia se você quiser, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria, depois você pode riscar essa palavra, socorria, olha aqui o servo atuando, os que tinham necessidade de cura, mas o dia começava a declinar, assim como o meu tempo aqui. Então, se aproximaram os 12 de Jesus, no pé do ouvido dele, e lhes disse, despede a multidão. Despede a multidão. Para que, olha só a proposta deles, para que, indo às aldeias e campos dos outros, circunvizinham, está aí,
se hospedem, e ache alimento. Olha, despede, vá para o campo dos outros, se hospede, se alimente, se vire. Aí começa a lenga-lenga dos apóstolos. E uma coisa razoável, porque estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles de novo: Senhor, não temos mais que 5 pães e 2 peixinhos. Outra dificuldade. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para toda essa gente. Aí talvez dê. Porque ali estava cerca de 5.000 homens. E as mulheres não eram contadas. E nem crianças. Então, 7.000, eu fiz uma conta uma vez, 7.500 mais ou menos. Vocês percebem, amados? O que é que Jesus faz? Jesus socorre. Ele fala aos discípulos: fazei-o assentar em grupos de 50. E eles atenderam. Claro, muito fácil. Separar em 50. Acomodaram a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, os abençoou, o multiplicou e repartiu entre aquela multidão. Pediu que distribuísse. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos quantos cestos? Agora, você já parou para pensar por que sobrou 12 cestos? Eu posso viajar aqui um pouquinho? Esses caras, eu vou botar todo mundo para trabalhar. Mas cada um vai pegar um cesto e vai recolher tudo aí. Aqui eu viajei, viu? Jesus não me falou isso. Não está escrito isso. E eu não vou fazer essa heresia aqui. Agora, olha o que aconteceu. Faz sentido? Fala. Agora, olha o que é que tem. É o 9, né? Lucas 9. Agora, olha o que é que tem do 1 ao 6. Aí é que vai contra o que nós fazemos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem, rapaz, imagine, autoridade sobre os demônios, efetuarem todas as curas, capacitação. Também os enviou a pregar o evangelho do o reino de Deus e a curar enfermos. E disse: nada levais ao caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Aí vai dando orientações. Aí pule o 7, o 8, o 9, o 10. Agora vai no 10. Olha o que diz o 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ó, espera aí. Tenham paciência. O 10. Eles regressam e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. O que é que eles tinham feito? Expulsar o demônio, curar enfermos, pregar o evangelho. Ministério. Coisa boa, né? E contaram com alegria para Jesus aquilo ali. Mas na hora que eles estão diante de um desafio de socorrer aqueles necessitados, eles se mostram tímidos e covardes. Não tinham força, não tinham fé para fazer aquilo. Às vezes somos assim, amados. Somos corajosos para pregar, para expulsar demônio, para cura, mas na hora que Deus nos chama para servir, nós não nos vemos capazes para isso. Nós temos que ter as 2 coisas. Nós temos que desenvolver o ministério, mas nós também temos que servir a esse povo que Deus nos confiou. Não podemos despedi-lo, nós temos que socorrê-lo, nós temos que acolhê-los, amém? E confiar que o Senhor vai nos dar capacidade para suprir as necessidades deles. Amados, uma coisa é incapacidade, a outra é insensibilidade, indiferença
e omissão. Então, uma coisa é incapacidade. A outra coisa completamente diferente é insensibilidade, indiferença e omissão. A atitude de Jesus foi qual? Acolher e socorrer. A atitude dos apóstolos, qual foi? Despedir, se virem. Às vezes não dizemos isso para Jesus nem para os irmãos, mas agimos assim. Deixamos os irmãos se virarem. Isso vale para tudo, tanto no ministério, quando você está alimentando eles na palavra, como nas necessidades que deixamos de supri-los. Mateus 15, 32. Olha o que Jesus quer aqui. Olha o que Jesus quer aqui. O que Jesus quer? Aqui já é a segunda multiplicação dos pães. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las. Como? Em jejum. Por quê? Para que elas não desfaleçam no caminho. Você percebe a sensibilidade de Jesus? Eu conheci uma igreja no Brasil, obviamente que eu não vou dizer o nome aqui, que saiu dela cerca de 500 irmãos do meio dela. Em cerca de 6 meses saiu 500 irmãos. Eu estive com essa igreja, com os líderes, com os diáconos, com os pastores. 2 queixas que esses irmãos tinham, se era o certo ou não, não importa, mas eles concordaram com 2 coisas. Falta de acessibilidade aos seus líderes e falta de sensibilidade dos seus líderes com eles. Claro, no meio aí tinha um monte de coisa. Falta de acessibilidade e falta de sensibilidade. Jesus era um homem acessível. Jesus era um homem sensível. Esse era o coração dele. Jesus, de fato, serviu a gente. Amém, queridos? Mas essa história não termina, não. Em João 13, Jesus está usando o seu último tempo aqui, na terra, para fazer uma coisa que talvez você não fizesse e eu não fizesse. Ele lava os pés dos discípulos. Aí eu pergunto, não tinha outra coisa mais importante, Vince, para Jesus fazer nos últimos dias? Olha, tinha muita coisa importante, mas por que Jesus lavou os pés? Era só porque não tinha outro que lavasse? Você já passa, mas Jesus faz uma pergunta. Ele lava os pés e faz a seguinte pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Nós temos que atentar para isso. Nós temos que atentar com as perguntas de Jesus para nós. Vocês compreenderam o que eu fiz? Nós não precisamos aqui falar de todo o exemplo de Jesus que ele serviu, mas nós precisamos entender o que ele quer nos comunicar. Jesus sabia que quando ele subisse e deixasse aqueles discípulos, se eles não tivessem uma atitude de servo para com aquela multidão, com aquela gente que viria, ele teria falhado. Ele precisava conquistar esse coração nos seus discípulos. Eles expulsaram demônios, eles pregaram o evangelho, eles curaram enfermos, mas eles não tinham aprendido a servir. E Jesus queria que eles aprendessem a servir. E Jesus ensina eles a servir. E é isso que ele está falando. Vocês compreenderam? Aquele que quer ser o maior entre vós, seja este o que sirva. Amém, queridos? Que o Espírito Santo nos revele isso. Tem um terceiro exemplo. Quando Jesus está orando para escolher os apóstolos, ele está onde? No ministério. Quando ele está dando a sua vida na cruz, ele está fazendo o quê? Ministério. E quando ele escolhe os apóstolos? Ministério. Ele está atuando no ministério. Quando ele prega no Monte das Oliveiras, o que é isso?
Ministério. Mas quando ele está sentado na praia, assando um peixe à beira-mar, enquanto os discípulos chegam da pescaria, ele está fazendo o quê, amados? Ele está servindo aos seus irmãos. E com alegria. Olha o que diz em João 21, de 9 a 10, 13. João 21, 9, de 10... 21, 9, 10 a 13, exatamente. É porque eu tô pulando. Olha só, olha o 9. Do 9 ao 10, tá? Por que eu fiz isso? O 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas... Eita, vai ter churrasco. Em cima tinha o quê? Peixes. E havia também o quê? Jesus providenciou tudo, amados. Brasa, peixe e o pão. 10. Disse Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Amados, Jesus aqui já tinha ressuscitado. Ele reapareceu com o corpo ressurreto. Ele já podia ir embora. Tem muito trabalho. O Pai me manda logo embora. Tu não viu o trabalho que eu tive? Mas ele fica 40 dias, e dentre esses 40 dias ele arruma tempo para servir. Simão Pedro entrou no barco, se arrastou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes, e não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Ali eu vejo um Jesus alegre, esperando os discípulos, cansado de uma pescaria, desejoso de comer com eles. E ele mesmo preparou tudo isso para eles. Me desculpe a simplicidade, esse texto não faz nem sentido, nem faz parte das nossas pregações. Quantos lembravam desse texto, assim, meditaram nesse texto? Jesus já tinha ressuscitado, amados, já tinha sido não tinha sido glorificado ainda, mas ele disse: eu quero ficar mais aqui, eu quero comer com eles, eu quero servir eles. Eles estão cansados, eles estão com fome, e ele prepara isso para a gente, amados. Ele está assim com a gente agora. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias ele está nos servindo. Todo dia ele está preparando uma ceia para a gente. E ele disse que vai preparar uma ceia naquele dia. E eu tenho certeza que ele vai servir. Não vai ter um copeiro, um diácono. Ele mesmo vai tomar a iniciativa, ele vai servir lá. É isso que me encanta desse Jesus, amados. Não é técnica, não é passo 1, 2, 3, para ser um bom diácono, um bom discípulo, um bom servo. É isso que me encanta. Vejam Jesus feliz por estar servindo. O coração de Jesus, amado, é o maior motivo de inspiração para tudo que nós pretendemos fazer para Deus e para os irmãos. Ele tem que ser a nossa motivação. Não é os seus anos de experiência, não é a sua habilidade, não é os dons que Deus te deu. Há muita gente aqui sábia, e há mesmo. Há muita gente aqui madura, e há mesmo. Graças a Deus por isso. Mas Deus quer nos coloquemos nossos olhos na atitude de coração de Jesus. Jesus é um homem simples, acredite nisso. Jesus é simples. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus é simples, amados. Esse trabalho realmente é difícil, ou aparenta, ou parece, ou sei lá, é difícil. Mas Jesus está nisso.
Ele não quer despedir a multidão, ele quer acolher, ele quer socorrer, ele quer comer conosco, ele quer servir a gente, ele quer que a gente sirva com eles, os irmãos. Nós nos associamos com Jesus para servir essa igreja. Nós precisamos de revelação do coração de Jesus e confrontar com o nosso perverso coração. Nós não queremos servir, amados. A verdade é essa. A carne não quer servir. Se você decidir não servir, isso não vai mudar a condição de que você é um servo. Porque essa natureza está dentro de você. Se você se omitir, você está pecando. Você está descaracterizado do seu Senhor. Amados, não somos discípulos de características nominais. No que devemos ser como Jesus? Vamos lá, catequese bonita, né? Ser santo como Jesus, ser manso e humilde como Jesus, pregar ao mundo como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, servir como Jesus, pula. Servir como Jesus, servir é característica de Jesus. Nem eu, nem você, não nos foi dado o direito de subtrair nenhuma virtude de Cristo na sua vida, nem na minha vida. Não nos foi dado esse direito de subtrair essa virtude. Se eu e você não estivermos servindo como Jesus serviu, nós teremos que prestar conta a Ele. E isso é sério, muito sério. E nós contemplamos a Jesus, já vimos antes, seu esvaziamento, sua humildade, sua humilhação, que é completamente diferente, seu serviço, sua sujeição ao Pai e a tudo que o Pai confiou, mas também nós temos que aprender uma coisa, nós temos que admirar a capacidade de Jesus com que Ele fez as coisas. E isso pode ser uma grande armadilha. Você admira em tudo isso, mas você se vê capaz. O seu modelo para fazer as coisas é você mesmo, é sua exaustão, é sua busca, é sua pesquisa, e você é capaz. E nós temos que imitar Jesus na capacidade dele, admirar Jesus na capacidade dele, contemplar a Jesus na sua capacidade. Amém? Então você contempla no seu esvaziamento, na sua humildade, na sua humilhação, todo o seu serviço a Deus e obediência a Deus, e na sua capacidade. Não há absolutamente nada que Deus manda você procurar em outro lugar para agradar a Ele. Tudo está em Jesus. Tudo que Deus precisa fazer em nós está na pessoa de Cristo. Se você se acha incapaz, isso é uma grande mentira, porque esse homem que é capaz está em você. Ele habita em você. Amém, queridos? Mas como isso acontece na prática? Você contempla, você adora, mas vai ficar só nisso? Você o serve. E é por isso que você está aqui e eu estou aqui, para servi-lo. Amém? Olhe a glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus está na face de Cristo. Se não olharmos a face de Cristo, não podemos ser transformados. Mas César, você pode provar isso? Sim. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A iluminação do conhecimento que você precisa para ser servo no ministério e para ser servo nas mesas está na face de Cristo. Na face de Cristo está todas as virtudes que você e eu precisamos. Você ali, ao contemplar Ele, você será transformado. Mas César, é fácil assim? Só isso? Não precisa só contemplar? Contemple.
Que horas temos aí, Vanderlei? Pronto, já estou no final aqui. É só isso, amados. Contemplar a face do Senhor. Gastar tempo na presença dEle e aprender dEle. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Podemos ler Bíblia? Podemos? Podemos estudar? Podemos fazer qualquer coisa. Mas você não pode se afastar da face, de contemplar a face de Cristo. Por isso que eu me animei muito com o que Marcos falou ontem. E o segundo texto é 2 Coríntios 3,18, diz: e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória. Tenha paciência, vai ser aos pouquinhos, mas vai ser. Na sua própria, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, é um trabalho que Deus está desenvolvendo em nós. E Ele está nos restaurando. E Ele está nos transformando. E hoje aqui Ele quer dizer, Ele quer que você sirva como o Filho dele serviu. E esse serviço só vai acontecer na plenitude se você e eu estivermos contemplando a Ele. Contemplando isso nele. Amém, queridos? Eu não vou avançar muito, tem uma segunda parte aqui que eu não vou falar. Eu prefiro acreditar em uma coisa. Nós não falamos nada de diaconato, você deve estar dizendo, poxa, não era para falar de diaconato. Perca a esperança de ter um diaconato onde haja diáconos que façam um bom serviço para essa igreja, se esses diáconos não tiverem esse coração de Jesus. Perca a esperança. Antes de estruturar, nós temos aqui tantas coisas bonitas para dizer para eles, mas nós temos que apontar Jesus para eles. Eles precisam ser desafiados por esse homem. Eles precisam ficar encantados. E quando você trouxer a estrutura, ele vai dizer, porra, eles vão nadar na estrutura. Não, a estrutura, nós vamos vencer a estrutura. Nós somos mais que a estrutura. A estrutura é um trilho, tá bom. Mas nós estamos vivendo isso com alegria, com gozo. Nós estamos servindo como Jesus está servindo. Amém, queridos? Se a gente conseguir isso, e nós temos que orar por isso, e nós temos que contemplar a Cristo, e eles precisam nos ver contemplando a Cristo, eles precisam nos ver servindo. E nós precisamos resolver isso aqui. Nós precisamos deixar esse ministério livre para a palavra e para a oração. Esse dia eu estava na casa do Dag subindo e descendo. Dag tem que ficar livre. Me perdoe estar te expondo aqui, Dag. Você me ensina, você está sendo modelo. Mas ele já está sendo modelo há muito tempo, já era para alguém imitá-lo. Alguém tem que tomar esse negócio da mão dele e vence. Quando eu cheguei aqui hoje, meu irmão, eu estava tão envolvido com algumas coisas, que não deu nem tempo de fazer isso, aquilo. Servindo. A palavra que aparece em Atos não é justo, não é certo, quando os apóstolos propõem deles se afastarem, não de fazer isso, mas não ficar responsável por isso. Não é razoável. A palavra é só essa. Não é razoável. Que a gente deixe a palavra e vá servir as mesas. Mas, irmãos, e aí eu acabo, nós temos que entender que a diaconia é o transporte daquilo que Deus confiou aos apóstolos. E esse pegou e falou, faz isso por mim. Faz isso por mim, me representa aqui. Representa o coração desse Senhor para mim. Faz isso. Isso é o que chamamos de encargo. Você dá um encargo a ele, olha que honra. Pegar uma coisa que era dos apóstolos e dizer assim, faz isso por mim. Mas faz bem, eu não posso fazer. Mas você pode, faça por mim, represente Cristo, represente esse presbitério, represente esse apostolado. E faça bem. Não faça disso uma coluna, não compete comigo, com outros ministérios, não é para isso, é para você servir. É para a gente garantir que Jesus vai ser honrado. Então pega isso e faz. Nós vamos ajudar, vamos organizar tudo, mas pega isso. E isso é o transporte do coração desse pastor, desse presbítero, para esse homem.
Por isso é espiritual. Amém? Deus nos ajude, em nome de Jesus, a comunicar o coração de Jesus para os nossos irmãos, sobretudo os diáconos, tá, querido? Obrigado pela paciência, obrigado por me suportar na minha fraqueza. Eu acho que eu não consegui comunicar como eu gostaria, mas graças a Deus por isso, amados. Vamos buscar o Senhor. Não homens, não. Quem somos nós? Vamos buscar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quer orar? Bênção, César. Vamos orar, que eu creio que Deus quer resgatar o serviço na igreja.